melhorar o padrão da Embrapi e, obviamente, é muito importante para a gente a conexão com o Confap, com o Consect, com os estados. É bem importante, eu acho que isso a gente tem que pensar. A gente já tem estabelecido, né, Cris, com o Estado do Espírito Santo, uma parceria bem importante, acho que uma parceria diferenciada. Temos uma parceria também, né, Robson, com o Estado de Goiás, bem robusta. E estamos tentando, há 3 anos, com o Pacheco, estabelecer uma parceria, mas ele só enrola. Então, espero que agora saia. Né? É difícil, exatamente. Mas eu queria falar um pouquinho da Embrapi, rapidamente, e mostrar um pouquinho o que a gente tem feito ao longo desse tempo e algumas ações novas que estão sendo implementadas, que eu acho que são importantes. É para cá, para cima ou para baixo? Então, só para lembrar para vocês, né, a Embrapi é uma organização social do Ministério de Ciência e Tecnologia, que é a instituição, né, a instituição que nos dá a estratégia, não passa a nossa missão, o Ministério de Ciência e Tecnologia. Boa parte dos nossos recursos são oriundos do Ministério de Ciência e Tecnologia, do FNP também. Mas nós também, dentro do nosso contrato de gestão, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde e o Ministério da Economia fazem parte desse contrato e também aportam recursos para que a gente possa operar e funcionar a agenda de inovação no país. Além disso, a Embrapi é responsável por 2 programas, 2 fundos específicos ligados à lei de informática, um ligado à IoT Manufatura 4.0 e outro ligado a hardware. Eu vou mostrar algumas ações que nós estamos fazendo no âmbito desses 2 fundos de recursos. A Embrapi também coordena um fundo ligado à pesquisa e desenvolvimento para a área de mobilidade, que é um outro fundo de recursos ligado à política automotiva, a Rota 2030. Recentemente, assinamos uma importante parceria com o BNDES, onde o BNDES transferiu recursos para a Embrapi para fazer a agenda de inovação, e temos uma parceria também importante com o Sebrae. Eu vou tentar explicar um pouquinho tudo isso para vocês, mas fundamentalmente o que a Embrapi tem que fazer é conectar a demanda do setor produtivo, a demanda das empresas, a demanda das indústrias, a demanda das startups, com as universidades, com os institutos federais, com a rede Senai, com as ICTs do país. E é isso que a gente tenta conectar, ou a gente tenta fazer o que o secretário Meirelles falou aqui logo de manhã, trazer concretude, né, para o que foi criado de conhecimento na conexão entre empresa e centros de pesquisa. Essa é a nossa missão, e é isso que a gente tenta fazer de forma melhor possível. Para isso, a gente inicia as ICTs no Brasil por um processo de chamamento público. Essas são as ICTs que já estão credenciadas na Embrapi. Não sei se é distorção aqui da tela ou se é do slide, mas não está dando para ver, né? Mas tem universidades, são 23 universidades federais, são 14 institutos federais. Já vou chegar nela no próximo slide. Dentro da USP, né, Pacheco, temos 6 departamentos que fazem parte da Embrapi, né? Mas nós estamos trabalhando para exatamente... Hoje são 76 instituições espalhadas por todas as regiões, mas como falou o presidente Rafael, nós temos uma missão que é expandir para essa região que ainda não temos centros, né? Nós, antes disso, eu queria mostrar isso aqui. Não, deixa eu voltar no anterior mesmo. Só para ter uma noção, hoje, dentro dos projetos da Embrapi, são mais de 10 mil pesquisadores envolvidos. 10 mil pesquisadores que estão trabalhando em projetos. Temos doutores, mestres, graduandos, ensino médio, principalmente dos institutos federais do Senai, da rede Senai. Ou seja, tem uma quantidade bacana de pesquisadores que estão envolvidos ali constantemente nesses 76 institutos de pesquisa, trabalhando em projetos, muitos se capacitando ali, pessoal se formando no ensino médio, na graduação, com projetos de pesquisa e desenvolvimento, com projetos na realidade, o que é muito bacana. Bom, seguindo aqui a provocação do presidente Rafael, nós devemos até o final do ano credenciar mais 24 unidades Embrapi, todas chamadas que já estão abertas e em curso, e eu destaquei 2 pontos. Teve uma chamada que já estava finalizando para a região norte, específica para a região norte que a gente fez. Isso foi uma parceria junto com o Ministério da Educação com o BNDES. O resultado deve sair até meados de novembro. E também fizemos uma parceria bem importante, né, com as unidades de pesquisa do Ministério, que também em meados agora de novembro, nós vamos ter o resultado, ou seja, trazendo também as unidades de pesquisa do Ministério para fazerem parte desse ecossistema de unidades Embrapi que trabalham para atender o setor produtivo. Então, até o final do ano,
nós vamos ter 100 unidades Embrapi, vamos ter essa marca espalhadas em vários lugares, né? Então, essa foi uma demanda que o ministro Paulo Alvim nos fez, para que a gente pudesse expandir também com esse olhar regional, e é isso que está sendo feito pela Embrapi aí, e logo, logo vamos ter as respostas. O que a gente tem feito também, isso aqui eu coloquei aqui, normalmente eu não coloco nas apresentações, mas acho que aqui é importante, todas as instituições que entram, né, das universidades, dos institutos federais, e todas as 24, a gente percebe que a gente precisa capacitá-las para trabalhar dentro do modelo Embrapi. Explicar o que é trabalhar dentro do modelo, como é trabalhar com empresas. Por mais que elas já tenham esse conhecimento, muitas delas não têm essa rotina. Então, nós precisamos saber como é que faz prospecção, como é que faz gestão de projetos, gestão de portfólio financeiro, gestão de portfólio de projetos, como é que se planeja isso, como é que monta uma área de prospecção. Então, logo que a instituição é credenciada, nós vamos na instituição e fazemos o que a gente chama de matriz operacional, que é isso aqui que está embaçado, né? E que nós monitoramos e conseguimos saber, o T0, quando ela é unidade Embrapi, se ela está pronta para fazer prospecção de empresa, fazer gestão de portfólio, gestão financeira dos projetos, e nós mapeamos o T0. E vamos, ano a ano, implementando todo um processo de gestão para que isso vá melhorando. Normalmente, isso aqui está bastante vermelhinho em muitas instituições. Isso vai andando até ficar verdinho, ou seja, elas vão evoluindo nos seus processos para poder atender melhor o setor produtivo. Então, isso é um processo de capacitação que a gente faz. Nós estamos estudando em fazer isso para outras instituições que ainda não sejam unidade Embrapi. Estamos trabalhando isso, discutindo isso com o ministro Paulo Alvim, para que a gente possa ampliar isso para algumas instituições que queiram ser unidades Embrapi, mas que ainda não são. Isso é bem interessante, porque isso mostra o que elas precisam evoluir do ponto de vista de gestão interna. É uma coisa bem bacana que a Embrapi tem feito, e o resultado tem sido muito legal. Bom, como é que a gente faz o fomento dos projetos, né, da Embrapi? Então, só para lembrar para vocês aqui, né, que a Embrapi não opera por meio digital, né, é fluxo contínuo. Então, a qualquer momento, a empresa procura uma daquelas 76 unidades Embrapi, daqueles centros, discutem e constroem a 4 mãos ou 6 mãos, quando tem 2, 3 empresas, constroem em parcerias os projetos, né, e negociam e contratam o projeto. Hoje tem projeto que demorou 4 dias para ser contratado, tem projeto que demorou 3 meses, mas em média dá em torno de 2 meses para o projeto começar já com o recurso lá, né? Então tem uma agilidade, uma rapidez bem importante. Eu queria só voltar para lembrar para vocês que tem uma coisa muito importante, né, que a Embrapi faz, que é esses centros de pesquisa, essas ICTs, elas são frutos de anos de investimento de FINEP, anos de investimento de CNPq, anos de investimento das FAPs, que criaram infraestrutura, criaram competência e que a gente está pegando elas e colocando para trabalhar em parceria com empresas. Se for uma decisão de política pública, a Embrapi é um instrumento do Ministério de Ciência e Tecnologia, decisão do Ministério de Ciência e Tecnologia, a gente simplesmente implementa e, na meu modo de ver, faz todo sentido. Sendo uma decisão de política pública, nós estamos totalmente alinhados e eu acho que seria um bom resultado. Então, tem essa agilidade, essa flexibilidade do modelo da Embrapi. A Embrapi, por ser uma instituição privada, ela tem menos amarras do que as instituições públicas, né? O que facilita. Então, os projetos, quando são feitos com as empresas, eles não têm as amarras tradicionais das rubricas, em que se precisa mudar, precisa pedir alteração. Eles são muito mais leves e mais simples pela natureza jurídica da instituição, o que facilita o processo de interação entre as ICTs e as empresas, né? Essas ICTs que, como eu lembrei, foram muito potencializadas por FINEP, por CNPq e pelas FAPs. Ou seja, tem um casamento muito grande aqui, né? Toda a estrutura foi montada e a Embrapi agora está empurrando essas instituições para trabalharem com o setor produtivo. Ou seja, é um casamento muito legal. O diretor Marcelo Bortolini apresentou aqui anteriormente, né, o edital dos parques tecnológicos. Nós fizemos um mapeamento, secretário Marcelo, em que na maioria dos contemplados do edital de parques tecnológicos tem uma ou mais unidades Embrapi ali dentro. Ou seja, é uma complementariedade que está sendo feita. A FINEP colocando infraestrutura, potencializando, e a gente colocando essas instituições para trabalharem com o setor empresarial. Ou seja, totalmente complementar. Bom, a Embrapi tem um modelo clássico e tradicional de financiamento dos projetos. Então, 1/3 do valor de um projeto entre uma empresa e uma ICT ou uma unidade Embrapi, como a gente chama, a Embrapi financia com recursos não reembolsáveis, e os outros 2/3 são divididos entre a empresa e a unidade Embrapi. A unidade Embrapi é extremamente
antigamente a Horas Homem, a Hora Máquina, dá a parte dela. Hoje isso está mais ou menos da seguinte forma: a Embrapi 33%, as empresas 50%, né, e o restante, as unidades Embrapi dão de econômico e não de financeiro. Essa é a realidade. Então, 50% do valor dos projetos vem das empresas, o que é muito bacana. Você está botando recurso público e atraindo, né, as empresas, fazerem P&D e ainda botando recursos em parcerias com as CTs dos estados. A gente tem um modelo diferenciado em alguns casos, que para pequenas empresas, e até foi uma demanda do próprio ministro Paulo, a gente tem um foco maior para as pequenas empresas, então nesse caso a gente chega a 50%. A gente também criou um novo instrumento focado em startup, também a pedido do ministro Paulo, focado em startup deep tech, aquelas startups de maior complexidade tecnológica, aquelas que são mais baseadas em ciência, digamos assim, né, e que precisam de um apoio mais robusto, desde o P&D até o mercado. Então, a gente criou um novo instrumento que chama Lab to Market, que é laboratório até o mercado, em que ele começa da seguinte forma: a gente apoia primeiro a startup a desenvolver ali no TRL 3A6 o seu projeto. A gente apoia ali com pelo menos 50% do valor do projeto. Ela passou no TRL 3A6, a gente apoia no TRL 7A9, porque tradicionalmente a Embrapi apoia no TRL 3A6, mas para startup nós estamos indo até lá em cima. Ela passou o TRL 7A9, nós chegamos e vamos apoiar ela para o mercado. E como é que a gente apoia ela no mercado? A gente bota 200 mil dentro da startup para ela poder botar esse produto no mercado. Se a startup não der certo, não tiver sucesso, ela não precisa devolver esse recurso. Se ela tiver sucesso, ela devolve os 200 mil. Isso é uma cópia, não é uma do modelo israelense, não foi uma criatividade nossa na Embrapi. A gente simplesmente foi beber num lugar que apoia muito bem startups e usa esse modelo. Então, a gente começa ali no P&D, apoia depois a fase final do projeto de P&D, e quando ela chega no mercado, a gente apoia ela para ir no mercado e botar esse produto. Ou seja, nosso foco é startup deep tech, é nelas que nós estamos focando. Obviamente, se entrarem as startups de marketplace, fintech, nós podemos apoiar, mas o nosso foco principal é esse. A gente acha que é aqui que a gente pode fazer diferença, é aqui que a Embrapi pode realmente ser um diferencial, ajudando e contribuindo nesse ecossistema de inovação que tem no Brasil. Bom, nós temos também uma parceria com o Sebrae bem importante. Essa parceria com o Sebrae, eles perceberam que eles precisavam mais pequenas empresas e startups, de maior complexidade tecnológica. Então, eles nos procuraram e falaram: olha, eu posso apoiar a parte que a empresa, que a startup teria que pagar, eu, startup, vou pagar para ela. Até 70% do que ela tem que pagar, eu pago. Então, você tem lá 50% da Embrapi, e digamos assim, os outros 30% seriam da startup, 70% desses 30% o Sebrae arca. Ele paga, ou seja, a startup paga muito pouquinho, 5%, 10%. Esse recurso é um recurso que vai rápido, 2, 3 semanas é contratado. Nós temos agora, acabamos de abrir 15 milhões que vão assim, e devem chegar no próximo mês mais 15 milhões. Ou seja, também vão muito rápidos com o Sebrae, mas esse é um modelo que tem funcionado muito bem. Nós já estamos no 4º contrato com o Sebrae de parceria com eles, e a ideia é um contrato grande de alguns anos, porque o modelo deu muito certo e eles estão bem contentes com esse modelo. Então, para as pequenas empresas, a gente tem um grande foco e está conseguindo ampliar o número de pequenas empresas. Hoje, 55% das empresas atendidas são pequenas empresas. Então, a gente está também conseguindo dar esse foco essas empresas pequenas de mais base tecnológica. Hã? Não, a Soframa, nunca tivemos diálogo com a Soframa, mas podemos ter. Bom, a gente também fechou uma parceria com o BNDES. O BNDES fechou uma parceria de 170 milhões com a Embrapi, e nessas áreas que estão ali, então transformação digital, defesa, economia circular, materiais avançados, novas biocombustíveis, Covid e bioeconomia da florestal. Ou seja, são áreas importantes, né? E o BNDES transferiu 170 milhões para a Embrapi para a gente poder apoiar projetos de inovação no modelo Embrapi. O BNDES percebeu que a agilidade, a flexibilidade, o modelo da Embrapi podia potencializar muito mais os recursos deles, né? Esses aqui eram os recursos do antigo Funtech que o BNDES tinha, e que ele fez a parceria com a Embrapi para a Embrapi fazer a gestão desses recursos nessas áreas que estavam dentro das prioridades do próprio BNDES e do Ministério. Bom, recentemente, a gente tem trabalhado com o Ministério de Ciência e Tecnologia para tentar ter algumas prioridades em algumas áreas estratégicas de política pública. E a gente está criando o que a gente chama de redes de inovação das unidades Embrapi. A primeira rede é a rede MCTI Embrapi de Tecnologias Digitais e Inovação.
né, que são 20 instituições que podem trabalhar nessa área de transformação digital. Eu vou explicar mais ou menos qual é a diferença de fazer a parte de uma rede, né? Essa rede, ela tem vários subgrupos que trabalham em temas estratégicos, como inteligência artificial, manufatura 4.0 e outros. Inclusive, tem todo um subgrupo de compartilhamento de infraestrutura, onde eles mapearam a infraestrutura de todas as 26 instituições e o que eles podem compartilhar entre eles, né, e como precificar esse compartilhamento. Ou seja, em vez de sair comprando, né, muita gente com capacidade ociosa, como é que ele pode usar essa infraestrutura em parceria. Tem também a rede MCT Embrapi de Bioeconomia, né, secretário Marcelo, que a gente lançou lá no Green Hill recentemente. Essa rede tem um potencial muito grande de trabalhar nessa agenda de bioeconomia pelo país todo, e um dos focos principais é a região amazônica, né, da Amazônia Legal. Então, é um dos focos que nós vamos colocar a partir das determinações do secretário Marcelo, para que a gente consiga trazer mais projetos para a região. E por isso também nós estamos credenciando mais unidades aqui na região. A rede de descarbonização da mobilidade, isso no âmbito do Rota 2030, com 36 unidades em Embrapi, e a rede de grafeno, que já existe já faz algum tempinho, com 17 unidades em Embrapi. Então, essas redes, a ideia é que elas possam trabalhar em conjunto. E aí a gente criou um instrumento que a gente chama de Basic Funding Alliance, que a ideia é que possam ser projetos que envolvam um conjunto de unidades em Embrapi, um conjunto de empresas trabalhando. Que a gente possa ter a troca de conhecimento, a troca de infraestrutura e projetos de TRLs mais baixos, projetos mais inovadores, mais complexos, que ainda vão ser projetos de futuro. Tá? Então, o foco fundamentalmente do Basic Fund é conectar um conjunto variado de instituições, por isso o Alliance, né? Estímulo a novas rotas tecnológicas, isso é bem importante. As redes precisam virar locos onde a gente vai criar novos conhecimentos, né? Nessas áreas estratégicas do Ministério. Né? E, fundamentalmente, ela vai ser apoiada aqui no TRL 2 a 4. É onde, tradicionalmente, a Embrapi trabalha do 3 ao 6, a gente falou do 2 a 4, onde vai ser desenvolvido essas tecnologias novas para poderem ser pensadas. E aí tem algumas diferenças. Né? Composição do projeto. Tem que ter pelo menos 2 empresas, e não pode ser empresas do mesmo grupo econômico. Se for do mesmo grupo econômico, tem que ter a terceira. Tem que ter pelo menos uma startup e pelo menos 2 unidades Embrapi envolvidas, ou seja, para que realmente eles trabalhem em conjunto, né, e possam dividir. O projeto tem que ser de TRL 2 até 4, ele está 6, mas é 4, e a gente pode chegar até 90% de apoio nesse caso, porque a visão é, como são TRLs mais baixos, o risco é maior, a necessidade de complexidade é maior, então nós vamos apoiar com até 90% esses projetos. Tá? A ideia é que sejam projetos também mais parrudos, maiores. Nós já estamos com os primeiros 4 sendo contratados e nós temos agora aberto para essas áreas que estão aí em torno de 120 milhões. Na parte de mobilidade, na parte de tecnologias digitais, na parte de bioeconomia, em que eu espero aumentar, porque a área de bioeconomia é uma área que a gente quer crescer dentro da Embrapi, a área de sustentabilidade é uma área que a gente quer aumentar. Então, dentro daquele modelo, você já tem uma série de recursos para as unidades trabalharem, e quem estiver entrando daquelas 24 vão poder fazer parte, se beneficiar. E esse último aqui é um novo, vamos dizer assim, quase um novo negócio da Embrapi, que são os centros de competência, que não tem nada a ver com o que eu apresentei até agora. É algo novo, que nós estamos olhando e que o Ministério pediu para que a gente olhasse tecnologias, digamos assim, de futuro, ou que precisa de uma estruturação de competência aqui interna. E aqui eu acho que a ideia é a gente poder criar instituições realmente referências no Brasil e no mundo. Elas têm essa comprometimento. Essa chamada está aberta. Então, a ideia é que ali, nesse centro, vai ter a criação de novos conhecimentos em áreas estratégicas, como, por exemplo, 6G. Vou mostrar quais são as áreas. Então, tem que criar competência, tem que fazer pesquisa e desenvolvimento. Precisa de uma competência muito mais científica ali, que não existe no Brasil. Vai ter uma parte de formação e capacitação de RH, que também é importante, que a gente precisa de gente, né, em algumas dessas áreas. Uma parte importante de inovação aberta aqui, principalmente com locos para as startups. A gente quer que tenha ali startups, spin-offs saindo desse centro. E, por último, a gente está criando um modelo estruturado, do ponto de vista nacional, de associação, né, das empresas nesse centro. Ou seja, conhecido lá fora como membership. Né? As empresas vão pagar ali, tradicionalmente, um valor nesse centro para elas fazerem parte. Então, você pode ter a associação
o nível diamante e o nível prata. O nível diamante, ela vai fazer parte do board, ela vai tomar decisões estratégicas, ela vai poder botar a equipe dela para trabalhar junto nos projetos e vai ter a empresa que paga prata, que vai ter apenas acesso a alguns resultados. Então, isso faz parte do modelo de associação, ou seja, você vai ter as empresas ali participando e ajudando a tomar decisões. Não é um centro que vai fazer pesquisa simplesmente sem nenhum foco. Tem que ter o setor produtivo ajudando a dar os caminhos de onde é importante. Bom, esses serão em torno de 60 milhões de reais por cada um dos centros, vão ser 8 centros. Isso é fruto da lei de informática, dos nossos fundos que eu apresentei lá atrás, de IoT Manufatura 4.0 e de Hardware BR, né, dos fundos da lei de informática, onde terão que ter essas atividades que eu já descrevi anteriormente. Né? Ampliação e fortalecimento de competência, capacitação de recursos humanos, modelo de associação de empresas do membership e atração de startups. Ou seja, nós estamos tentando pensar em tecnologias de futuro. Um dos critérios que está lá se tiver outras fontes de recursos, é um critério no processo de avaliação, é importante para decidir o centro. O Robson aqui já está mobilizando recursos lá do Estado para concorrer, que eu estou sabendo, mas a ideia é um pouco isso, ou seja, trazer também outras fontes de recurso. Mas de cara, da Embrapi serão 60 milhões, que poderiam ser usados até na parte de infraestrutura também. Eu acho que esse recurso é o recurso inicial, a ideia é que o centro dando certo, isso vai vindo mais recursos, mas essa é a ideia inicial. Essas são as áreas que foram decididas pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, né? Em parceria com a gente. Então, são essas as áreas desses centros. Vão ser 8 centros, nós temos aí 6 áreas, tá? Com a visão do Ministério daquilo que seria importante, pensando no futuro da indústria nessa área de transformação digital. Nós estamos trabalhando para a criação de novos centros, com essa mesma ideia em outras áreas, estamos conversando com o Ministério para a gente que possa ter outras prioridades em tecnologias de futuro, mas essa chamada está aberta, então as instituições podem se candidatar. Acho que o apoio dos estados, né, e das FAPs seria importante, inclusive, nesse processo. A gente enxerga isso como algo importante nesse processo, tá, de chamamento. Só para finalizar, a gente tem uma série de cooperações internacionais que são importantes e que têm tido muito fruto, né? A gente sempre tenta estimular projetos que envolvam empresas no Brasil, empresas fora do país. Dá um certo trabalho, mas dá certo. E está funcionando super bem. E a gente está com algumas chamadas novas sendo abertas em outros países também, para exatamente ter essa parte de internacionalização. E a última coisa que eu sempre gosto de mostrar, a gente tenta todo projeto finalizado que as empresas respondam. Não necessariamente as empresas respondem, né? Mas a gente manda um questionário para saber o grau de satisfação das empresas com o projeto que ela fez, com a unidade Embrapi, com o modelo Embrapi, né? A gente tenta perguntar e, obviamente, o grau de satisfação é alto das empresas, essa é a resposta das empresas que a gente tem, né? A Embrapi tem um modelo de avaliação muito robusto para todos os projetos, né? A gente avalia, tem avaliação das empresas, tem avaliação de avaliadores externos, além da própria avaliação de quem é o coordenador do projeto em cada unidade Embrapi. Mas esse aqui eu gosto de mostrar mais porque é a opinião das empresas e é bacana ver que elas estão satisfeitas com aquilo que a Embrapi tem ajudado elas. Então, acho que é isso. A Embrapi é uma instituição, né, que faz parte desse ecossistema grande que a gente está vendo aqui, né, CNPq, FINEP, todas as FAPs, veio para contribuir com um nicho, né, que é essa interação entre centros de pesquisa e empresas, né, muitos desses centros potencializados por vocês e criados por vocês. E a ideia é essa, acho que a gente pode pensar em sinergias em conjunto, em que vocês fortaleçam as ICTs, fortaleçam a competência tecnológica, e a Embrapi entra como parceira para poder fazer esse link entre empresas e centros de pesquisa. Acho que era isso, Edir, que eu tinha para apresentar e falar sobre a Embrapi. Agradecer mais uma vez e estou à disposição. Muito obrigado. Eu abro para comentários, perguntas, questionamentos. Gordon, tem uma pergunta aqui do Márcio, presidente da Fundect. Tudo bem, bom dia, boa tarde. Na verdade, mais que uma pergunta, só para... Eu estive lá na Rio de Janeiro, lá, vi com vocês e o grande trabalho.
e que a gente vai aportar lá na bioeconomia, lá na Agrotec, lá da UFMS, 2 milhões de reais para fazer um edital conjunto para selecionar empresas e 5 milhões para o biomassa lá para hidrogênio verde, que a gente está trabalhando com eles. Aí eu queria saber como que você vê essa parte. A gente pode participar dessa forma, como FAP, quais formas como FAP a gente pode contribuir, além, estou dando um modelo de fazer um edital conjunto com o Agrotec, que é uma unidade em Embrapi e, no caso, um convênio aportando já diretamente para a estrutura lá do biomassa, lá pensando no hidrogênio verde. Eu acho que a parceria com vocês ela pode dar de formas variadas, né? Isso depende muito da dinâmica de vocês. Então, uma forma é vocês contribuírem, fortalecendo a infraestrutura dessas instituições, dando bolsas para essas instituições, para terem mais pesquisadores ali. Eu acho que essa é uma forma bacana de fazer. Outra forma, que é mais ou menos como a gente fez com Goiás, é vocês aumentando a contrapartida da unidade Embrapi num projeto, ou seja, você aumenta a contrapartida da unidade, de certa forma você vai diminuir, acabar diminuindo da empresa. Essa é uma forma também que você pode fazer. E a outra, como a gente está fazendo com o Estado do Espírito Santo, é que eles estão transferindo uma parte dos recursos que ele tem lá do Estado para a gente fazer a gestão, para ter mais unidades Embrapi no Estado, apoiar mais pequenas empresas. Então, assim, as formas são variadas e a construção pode ser caso a caso, para a gente não tem uma regra única. O importante é que a gente consiga apoiar mais empresas, fortalecer mais o ecossistema de inovação com vocês. Tem mais duas perguntas aqui. Primeiro o Ramiro, Fundação Araucária, depois o Paulo aqui da FAPER. Gordon, só aquele teu, acho que foi o primeiro slide, eu realmente eu queria que você me explicasse, porque eu não consigo entender. Você pega ali, Santa Catarina tem 7 unidades Embrapi, o Rio Grande do Sul tem 9 e nós só temos 2. Quer dizer, por que você acha que acontece isso? Eu vou puxar aqui da minha cabeça rapidamente. Eu me lembro de poucas candidatas do Estado do Paraná que se candidataram. Eu me lembro da Universidade Federal, que se candidatou, a UFTPR também, que se candidatou. Acho que teve o Instituto Federal. Agora, o Instituto Federal do Paraná, teve uma que ele se candidatou e não passou. A gente, recentemente, ele não se candidatou porque esqueceu, perdeu o prazo. Mas eu acho que falta, talvez, eles entenderem melhor como é que funciona o modelo Embrapi. E aí eu acho que a gente pode fazer um trabalho com vocês, inclusive o André Teles, da Casa Civil. André é o superintendente geral de inovação, ele quer marcar uma reunião com você provavelmente para segunda-feira. Isso, ele está marcando uma reunião nossa para a gente discutir. Eu acho que uma coisa que a gente pode fazer é fazer uma agenda com aquelas que vocês consideram que são melhores, fazer um processo, inclusive, de capacitação, como a gente tem feito. Eu queria fazer um trabalho com você, porque realmente não dá para entender o porquê que está acontecendo isso. Mas a gente pode fazer isso sim. Mas é um processo concorrencial. Competência, eu sei, mas a competência é muito similar à competência do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E não dá para entender por que só tem 2 instituições. Né? Então, mas vamos trabalhar em conjunto para resolver isso. Uma coisa que nós não podemos fazer, é o que o Espírito Santo está fazendo, é repassar recursos para vocês. Não, tudo bem. Isso nós não podemos fazer. Né? Então, mas isso já ficou claro. Nós até tínhamos lá. Lembro que houve em Londrina, houve uma conversa com vocês lá, no centro CI Agro, né? Isso. Mas daí, aquela época, a exigência era que nós repassássemos recursos para vocês e acabou não dando certo. Era direto no centro, né? Não, o centro nós podíamos passar. Mas tudo bem, eu quero fazer um trabalho conjunto com vocês, para ver como é que nós vamos. Eu acho que a gente pode fazer, sim, esse trabalho. Eu acho que esse trabalho a gente pode fazer com todos os estados, inclusive, que é, talvez vocês selecionarem que talvez sejam os centros principais e a gente faz o processo de capacitação para as próximas chamadas. Eu acho que isso seria um grande trabalho que a gente faria. Nós temos algumas coisas muito novas. Lá. Estamos apoiando um novo arranjo de pesquisa e inovação, por exemplo, nessa área de centro de competência em proteínas alternativas. Eu acho que essa é uma área muito super nova, importante. não é uma área, eu acho que essa é uma área que o Estado tem muita competência. Hidrocarbonetos renováveis também tem muita competência. Então, eu acho que essas, mais algumas 2 ou 3 áreas que a gente pode trabalhar junto. Tá? Feito, obrigado aí pela atenção. Eu acho que tem uma coisa, só como complemento. Antes a gente tinha uma exigência de comprovação de projetos com empresas alto, né? Mas cada vez, inclusive a pedido do ministro Paulo, a gente está levando isso para trazer novos centros. Então, isso também pode ajudar bastante nesse processo. A pergunta é muito similar, só que ela vai no sentido inverso. Querendo perguntar por que é que você acha que não tem tantas unidades Embrapi na região norte, eu vou perguntar diferente. Você não acha que a régua da Embrapi é muito alta para a região norte?
Então, mas a chamada que nós fizemos nova, a régua foi lá embaixo. Será que foi lá embaixo tão suficiente? Assim, eu acho que a régua não precisa ser mexida. Eu acho que a gente precisa fazer um trabalho de popularização e indução da Embrapi. E aí induzir, olhando o bioma da Amazônia, a expertise da Amazônia. E aí, eu estou fazendo a indução aqui no sentido de a gente aproveitar o que já está instalado. Eu repito, a Suframa talvez seja o melhor caminho, porque ela já tem os recursos da Lei de Informática da Amazônia, que é diferente da Lei Nacional, da Lei de Informática. Ela já tem todos os incentivos fiscais da própria região, já tem uma série de empresas instaladas que estão devolvendo recursos, porque não tem onde aplicar. E a gente está vivendo isso. Eu sou conselheiro da Suframa, do CAPTA da Suframa, está vivendo essa realidade. Então, eu, por mim, Gordo, a gente já sai dessa reunião aqui, alinhado uma reunião com a Suframa. Eu já mandei para o general Amaral aqui uma pedido de reunião, para a gente aproveitar essa oportunidade. Dá para instalar em cada estado da região que não tem, eu acho que o Pará não tem, né? Não tem. Então, assim, você tem, da Amazônia Legal, acho que nenhum só o Amazonas tem. Lembra que tem uma chamada aberta para entrar gente. Mas, assim, eu vou falar o nosso sentimento, que eu sei interno, inclusive, do Ministério, o Marcelo deve concordar. A gente teve baixa adesão dos ministérios na chamada, ou dos estados na chamada, porque a gente tem pouco conhecimento de Embrapi. A gente conhece pouco, a gente tem pouca capilaridade, tem pouca maturidade, as empresas têm pouca robustez na Amazônia para isso. Eu acho que é muito mais, Marcelo, um trabalho de indução, da gente ir se aliar aos parceiros. Calha Norte seria um parceirão, né? Sudã, Suframa. Então, acho que é movimentar esse ambiente com a régua Embrapi, não tem problema. A gente só faz a indução e implanta. E aí vai ganhando o grau de maturidade. Eu acho que é um caminho que dá para aproveitar. Eu acho que a gente está com esse olhar agora de tentar ver as diferenças. O secretário Marcelo Meirelles provocou isso para a gente com as unidades de pesquisa. Nós estamos fazendo essa chamada específica para as unidades. Vamos fazer um processo de capacitação dos institutos das unidades. E eu acho que a gente tem que ter o mesmo olhar com vocês, seguindo aí a proposição do Rafael. Temos 3 inscrições aqui, depois a gente encerra, então, essas 3. Riso primeiro. A minha rápida, mas vai um pouco na linha do que o Haddad falou. As unidades de pesquisa, eu sei que tiveram sempre muita dificuldade. No caso do GNT, tinha, mas era única. E havia sempre um problema, eu acho que tinha muito a ver com pedia-se da régua, quer dizer, um histórico, em alguns casos, né, de participação. Eu acho que esse realmente, em alguns casos, era uma barreira. Então, até foi pensado alguma coisa tipo, vamos dar um tempo para que algumas unidades consigam chegar lá, né? Então, isso é interessante. No caso das unidades de pesquisa, a gente tirou a régua, né? Só tem que ter experiência com empresa, entendeu? Fábio. Sobre esse debate que o Paulo levantou, a gente passou por uma experiência de discutir esse assunto, na época a régua ser muito elevada, e isso foi em 2018, lá em Alagoas. Nós não tínhamos uma unidade Embrapi. Então, nós submetemos 2 projetos na Universidade Federal e batemos na trave. Agora, tem 2 problemas, foco e experiência de mercado. Esses eram os 2 problemas que nós nos debatimos. Na época, a Fundação teve um papel importante para poder fazer essa liga com os pesquisadores, né? No terceiro edital, nós conseguimos emplacar uma unidade Embrapi. E no primeiro ano da unidade Embrapi, foi das novas a que mais alcançou contratos de projetos. E hoje, essa unidade, ela emprega 296 pessoas. Ou seja, com pouco tempo, 5 anos talvez. Então, é isso, a comunidade científica acadêmica também, os pesquisadores, eles têm que trabalhar um pouco mais. Essa régua, ela não é insuperável, digamos, imbatível, ela é batível. E olha que lá tínhamos outras experiências, agora sempre com Petrobras, projetos grandiosíssimos. Agora, esse hábito, essa sinergia com o mercado, é que a Embrapi, ela consegue fazer e alertar, induzir nossos pesquisadores a buscar mais sair da fronteira ali, das relações da universidade com o setor público. E foi um aprendizado bacana. E hoje os caras estão aí, não é não, Gordon? Marcelo Meirelles. Obrigado, Dia. Bom, eu só queria comentar a respeito desse tema, porque, Paulo, a gente fez um trabalho lá no Ministério da Ciência e Tecnologia, porque quando a gente entrou,
a gente ouvia as unidades falando, pô, a Embrapi é uma OS de outro lugar, né? Porque ela é uma OS do MCTI, mas só tem uma unidade do MCTI, que é a unidade Embrapi. Então, nós fomos fazendo um trabalho ao longo do tempo, e até que chegamos a uma chamada, nesse ano, para que as unidades fossem induzidas, acho que é a palavra que você usou, Rafael, induzidas a participar dessa chamada e serem qualificadas. E aí a questão de baixar a régua, né, ela tem que ser vista com cuidado. Então, o que a gente fez foi o seguinte: vamos exigir que as unidades tenham experiência de R$1 milhão de contrato com a empresa. Falei, bom, se colocar isso, a gente não vai conseguir nada. Mas os projetos têm que estar dentro de uma métrica de TRL que seja adequada à Embrapi, um pouco do que o senhor falou. Ele precisa ter entrega, precisa ter métrica, precisa ter consistência no projeto. E quando foi feito isso, mais da metade das unidades sequer se colocaram para participar da chamada. E as próprias unidades entenderam qual era a dificuldade. E aí o que a gente está fazendo, que eu acho que vai muito na linha do que você propõe, do que o secretário Rafael falou aqui também, agora a gente está passando por uma segunda fase, né, Gordon, que é: separamos algumas unidades que vão ser qualificadas como unidades Embrapi, outras que já estão num estágio mais próximo vão ser capacitadas para que os pesquisadores passem a pensar naquilo que falta, para criar maturidade, TRL. A gente está, inclusive, criando uma métrica de cálculo de TRL para os projetos, porque essa coisa de TRL, às vezes, fica uma coisa meio etérea, né? E as outras unidades que estão mais embaixo, a gente vai ter que fazer uma motivação para essas unidades, para elas entenderem que elas precisam subir para chegar no nível de capacitar, para depois chegar no nível de virar unidade Embrapi, né? Então, eu acho uma ideia boa, mas eu não podia deixar de compartilhar isso, que é um caso concreto que a gente viveu aqui recentemente. Tá? Obrigado. Último comentário aqui do Pacheco. A minha pergunta você não tem bola de cristal, mas minha pergunta é sobre a sustentabilidade do modelo Embrapi. Nos últimos anos, a gente viu um esforço gigantesco do time inteiro, no meio da crise fiscal mais grave, de ir diversificando fontes. Ir ao MEC, ao Ministério da Saúde, ir atrás da lei de informática, ir atrás da Rota 2030, etc. Vocês foram contornando, na verdade, o problema dos últimos anos, ampliando isso. Mas, na verdade, a essência, o grosso do recurso que se espera que a Embrapi receba é no contrato de gestão do Ministério da Ciência e Tecnologia, portanto, a fonte é o FNDCT. E, na realidade, todo mundo está pendurado no FNDCT. São 900 milhões que o ministro falou do CNPq esse ano, as próprias ações que a FINEP estava mostrando, as outras OS do Ministério todo. Vocês têm um bom planejamento estratégico. Qual é o tamanho que a Embrapi vai ter? E, assim dizer, porque eu acho que é conveniente as pessoas entenderem o seguinte: não vai poder ter 500 unidades Embrapi, certo? Vocês estão indo para 100. Então, para efeito do planejamento, inclusive das fábricas, ele falou, o tamanho ideal da Embrapi é ter, até 2024, 150 unidades e ela vai parar por ali. Então, é o seguinte: a janela de oportunidade de vocês atuarem nos estados, isso é bom para você. É o seguinte, corre, porque nos próximos 2 anos a gente vai consolidar a rede Embrapi, a partir dali a gente começar a descredenciar unidades para credenciar novas, que é um negócio que vocês estão pensando. Então, dá um horizonte do que você, na sua cabeça, você tem boa experiência ali para dizer assim, qual é o tamanho, qual é a sustentabilidade financeira da Embrapi nesse modelo. Tá, só começar por uma coisa importante, Pacheco, que você colocou do descredenciamento, né? Isso é o que a gente já faz. Se a unidade não desempenha, ela é descredenciada, porque ela tem uma série de metas, então a gente descredencia. A gente já descredenciou algumas, obviamente o descredenciamento não é de uma hora para outra, né? A instituição é notificada, tem que fazer um trabalho de tentar se recuperar, se ela recupera, aí é feito o descredenciamento dessa instituição. Então ela pode entrar, mas se ela ficar e não executar dentro das metas que existem dentro da Embrapi, ela é descredenciada. Então, essa é uma diferença também do modelo Embrapi. Pacheco, eu acho que é o seguinte,
a Embrapi também depende muito da demanda do setor industrial, acima de tudo, né? Para onde eu vou crescer, para onde eu não vou crescer, isso vai depender muito quanto o setor industrial é capaz de demandar para a Embrapi, não só para a Embrapi, para todo mundo, né? A gente sabe que a gente tem um setor industrial no Brasil que tem uma certa capacidade de demandar inovação e a gente tenta... Esses dias eu estava falando com um professor e ele falou assim, quando que a gente vai conseguir romper a marca de 1.000 e poucas, 2.000 empresas que estão em todo lugar que você vai lá? É lei do bem, 1.800 empresas. Embrapi, não sei quantas empresas. FINEP, imagino que um pouco mais, mas assim, tem um número ali em torno de 1.000 empresas. Como é que a gente consegue romper isso? Então, acho que a Embrapi também depende um pouco disso, nosso crescimento, nossa capacidade. Eu não enxergo com muito mais de unidades Embrapi do que a gente já tem hoje. Assim. Então, a gente talvez consiga chegar em uma 120, mas muito mais que isso, eu acho que, inclusive, começa a cair a qualidade da nossa capacidade de entregar para o setor produtivo. Né? Eu acho que a gente, nas 100 que já estão aí, a gente está fazendo um trabalho, já nesses 20 dias que eu cheguei, nós vamos ter que fazer para algumas delas um trabalho muito pesado de melhorar a parte de gestão, a parte de prospecção de empresas, porque eu começo a sentir que tem uma defasagem entre aquelas que estão há mais tempo, que entraram na régua mais alta e que têm mais experiência, com as que estão entrando recentemente. Então, a gente vai ter que fazer um trabalho muito pesado em cima disso. Então, essa talvez seja o nosso target. Mas acho que o fundamental é qual é a capacidade do setor produtivo de demandar mais. Também, se eles não estiverem demandando mais, a gente também não vai muito mais, né? Agora, o que a gente tem feito, Pacheco, é entrar nessas novas ações. A ação do Basic Funding, que é um TRL mais baixo, que envolve um conjunto de empresas e que a gente tenta criar competências novas, e o centro de competência. Então, são ações novas que a Embrapi tem feito com a mesma lógica. Pegar o que já existe, pegar as competências existentes e potencializar elas, né, para poder trabalhar com o setor produtivo. Então, essa é sempre a ideia que a gente faz. Eu só queria terminar, Odir, falando o seguinte. Nós somos aqui o ecossistema basicamente completo aqui de inovação do país, né? Talvez falte a CAPES aqui, o BNDES, né? Mas, de forma geral, estamos todos aqui. Eu acho que é uma coisa importante que a gente se some, né? E eu acho que é isso. A Embrapi, ela é uma parte dessa engrenagem que ela pode somar com todo mundo com essa questão de colocar, como a gente viu ali no caso, né, de Alagoas, somar a trazer as empresas essa visão de mercado para trabalhar junto com as ICTs, que vocês aí todos têm feito de forma muito competente. Acho que é isso. Muito bem, perfeito. Muito obrigado, Eduardo. Dando continuidade, então, eu gostaria de convidar o diretor da RNP, Nelson Simões, diretor há bastante tempo, não só há 20 dias, né? Há 20 anos, e vai então nos apresentar um pouquinho, né? Falar um pouco sobre a RNP. Né? Como eu comentei hoje de manhã também, nós agora temos, o CONFAP, né? Tem um assento, né? Nós somos membros nato do Conselho da RNP. Eu já tive a oportunidade de participar de 2 reuniões. Semana que vem teremos a terceira que eu vou poder participar também. E a RNP vem fazendo um trabalho também fundamental, né, que dá sustentação aí a muitas das ações na área de ciência, tecnologia e inovações, né? Então, é mais um OS que se soma, né, nesse conjunto de elos, né, de instituições que contribuem de alguma forma para esse ecossistema. A RNP parte desse ecossistema e é importante ela estar aqui presente. Como a professora Zaira disse, não é a primeira vez então no CONFAP, mas acho que fazia um bom tempo, né? Porque eu estou no CONFAP há 6 anos e não tinha tido a oportunidade de ter a RNP nas reuniões do CONFAP. Obrigado pela presença. Obrigado, Aldir. Bom, eu fiquei por último, né? Então, que bom que todos estão aqui. Agradecer ao Aldir, agradecer ao Rafael, ao Paulo, que nos recebeu, ao ministro e a todos da equipe do MCTI. Obrigado. É de baixo que passa, né? Obrigado. Bom, eu não tenho uma apresentação, eu tenho uma comemoração. Não sei se vocês sabem. Esse ano fazem 30 anos de internet no Brasil. E eu não sei se vocês sabem da onde veio isso. Dizem que a internet é o casamento militar com uma bibliotecária. E tem logo uma charge do New York
são dois cachorros famosa, dois cachorros conversando. Isso lá antes dos anos 90. E um diz para o outro, o bom da internet é que ninguém sabe que você é um cachorro. E é uma profecia, né? Porque até hoje a gente não sabe com quem está falando na internet, a gente tem todos os problemas de segurança cibernética, de identidade digital. E a internet é essa coisa maravilhosa que se envolveu completamente na ciência, na educação, mas em tudo na nossa vida. E ela tem uma história que não é a história da RNP, que tem 30 anos de Brasil. É a nossa história, porque assim como ela nasce nos Estados Unidos a partir de iniciativas acadêmicas, ela nasceu aqui também por conta de alguns que estão aqui, muitas das instituições que estão aqui. Então, antes de falar do projeto que eu vim apresentar, que é um projeto de redes na região norte, eu queria passar por uns poucos slides aqui. Esse é o cartaz da Eco 92. Em 92, no Rio, aconteceu a primeira conferência sobre clima e sustentabilidade, né? E tinha um grande problema no Rio de Janeiro. Precisava de correio eletrônico, que era um negócio que ninguém sabia o que era, mas já há algum tempo, na FAPESP, no Rio, no LNCC, haviam iniciativas de redes acadêmicas que usavam correio eletrônico. Todo mundo lembra dos seus e-mails antigos, correio eletrônico. Não era internet. Até que surgiu a primeira conexão à internet, foi uma conexão, acho que da FAPESP para o Fermi, em seguida do LNCC, e no Brasil é assim, às vezes um evento muda a nossa história. Então, que bom que houve o ECO 92, e aconteceu que o MCTI tinha um projeto, na época era o CNPq o responsável, que por demanda da comunidade científica queria estabelecer uma rede no Brasil para conectar grupos de pesquisa. Àquela altura, de computação. Tinha alguns físicos escondidos, porque eles estão sempre escondidos, né? E lideram mesmo esses avanços, mas esse foi o início da internet no Brasil. E a lista dessas instituições que estão aí, se vocês olharem, é a lista das instituições que atenderam ao chamado do CNPq, do projeto RNP, do CNPq, para começar a constituir esse backbone nacional. E essa figurinha aí do lado é o backbone que entrou em produção em 92. O primeiro bit de internet que saiu do Brasil foi para correio eletrônico dos delegados do Fórum Social Mundial, que estavam reunidos no Aterro do Flamengo, porque a conferência era no Rio Sul, e que se comunicavam. Foi uma surpresa. A RNP fez um evento, chamou os hackers da época, vamos dizer assim, aqueles que fizeram aquela montagem, os delegados chegavam no Aterro do Flamengo e estavam surpresos. Eles iam ao Hotel Glória, ali perto, era um grande hotel, né? E ali tinha uma infraestrutura com correio eletrônico. Fantástico. E eles mandavam correio eletrônico e recebiam correio eletrônico. Então, a internet no Brasil começou por conta desse conjunto de instituições. A última, o IBASE, foi quem, com seu serviço, era um serviço antigo de BBS, chamado Alternex, que construiu a rede que uniu sindicatos, representantes de sociedade civil, organizações sociais que queriam discutir desenvolvimento sustentável. E nós começamos a criar infraestrutura para pesquisa no Brasil, ainda, né, com máquinas que o CNPq comprou com muito sacrifício, eu lembro, distribuiu para os grupos de pesquisa, era um Sun Spark Station, era o último grito da computação, em 92, porque não se podia fazer isso com os PCs da época, mas eram máquinas que ficavam trancadas nos laboratórios dos pesquisadores, algumas delas serviram para fazer esse primeiro backbone. Bom, 10 pontos de presença. É o que a gente chama a primeira geração da internet no Brasil e a primeira geração da RNP, do backbone da RNP, que é a rede portuguesa. Ela só atende o lado português de Tordesilhas. Não liga nada nem ninguém além de Belém. Assim, então era realmente o máximo que se podia fazer com a infraestrutura da época. Monopólio, sistema Telebrás. Isso foi antes, né, vamos dizer, do grande processo de privatização do sistema, que começaram os investimentos privados. Então é a pré-história mesmo da internet. E muito obrigado pela visão de muitas FAPs. Aqui a FAPESP operou
ela operava, mas tinha a FAPESC, tinha a FAPEMIG, tinha a FAPEP, tinham várias instituições que estavam apoiando esse surgimento. 3 anos depois, não cabia mais na academia, a sociedade queria internet. E aí, a internet vai ficar no monopólio ou vai sair do monopólio? Vai ser entregue como um serviço de telecomunicações ou isso não tem nada a ver com telecomunicações? E foi uma grande discussão que, de novo, a academia, o MCTI, o CNPq, muitos naquela época, como o coordenador e fundador da RNP, que faleceu esse ano também, quer dizer, Tadal, Ivan Moura Campos, enfim, vários pesquisadores e dirigentes que estavam no MCTI, que formularam um modelo e que propiciou, vamos dizer assim, o surgimento de uma internet para a sociedade brasileira. E mais do que isso, propiciou o surgimento de negócios de internet no Brasil, porque eu lembro, a essa época, a RNP preparava cursos para empreendedores que queriam montar um provedor de acesso. Os de cabeça branca como eu lembram que naquela época você usava o seu telefone para entrar em algum lugar e a empresa que te atendia era um provedor de acesso. Então eu lembro da receita de bolo, era assim: venda o seu carro, monte um provedor, porque era com os recursos que você conseguia com a venda do carro, você comprava o mais caro, o insumo mais caro, além do computador, 5 linhas telefônicas, 10 linhas telefônicas, se fosse um bom carro, vamos dizer. E aí você entrava no negócio de internet, você virava um provedor de acesso à internet. E era um grande negócio e surgiram centenas. E eles se ligaram no backbone acadêmico. Não sem brigas e conflitos. O Rio de Janeiro se rebelou, falou, não, de jeito nenhum, a rede é acadêmica, não podemos ter tráfego comercial. Enfim, longas histórias contadas já por vários atores, mas que eu queria chamar a atenção que tem sempre, e é um resultado das sucessivas edições de backbones e gerações, a participação do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, do MCTI, dessas instituições e das instituições que estão aqui, principalmente as FAPs, em construir algo que está por vir e que a sociedade ainda vai se beneficiar disso. Bom, esse é o backbone implantado, é a 7ª geração, é a 7ª encarnação desse backbone. O que é que ele tem de diferente? Bom, ele não é mais só o backbone do lado português, há muitos anos. Eu lembro, contudo, que apenas em 99, Macapá e Boa Vista receberam conexões terrestres. Ou seja, foi preciso quase que um outro milênio para a gente conseguir estender infraestruturas de fibra ótica à Amazônia, pelo menos ao norte, à setentrional. Conexões por satélite, mas aplicações prejudicadas. Quais são as características? O que é que mudou que nos permite fazer uma infraestrutura que é N vezes, 1 bilhão de vezes mais rápida daquela de 30 anos atrás? Primeiro, parcerias. Então, linhas como essas de setor elétrico estão sendo usadas hoje porque o setor elétrico entendeu que ele ganhava se cedesse de forma não onerosa as fibras óticas que estão nos cabos para-raios para a conexão e para o uso da educação, da pesquisa e da inovação. Então, isso nos permitiu começar com Chesf, depois com Furnas, Eletrosul, Iemadeira, Taesa e várias outras empresas que estendem linhas pelo país e usar as fibras óticas para chegar em locais onde não há infraestrutura de telecomunicações. Então, esse foi um primeiro fator muito importante. O segundo, por exemplo, aquela caixa ali que está escrito RNP, nós, em conjunto, começamos a instalar fibras nas cidades densas, com muitas instituições. Campos da Embrapa, Fiocruz, Universidade, Instituto, Estadual. Quer dizer, num perímetro de 50 quilômetros é muito melhor e a gente sai, vamos dizer, do aluguel e compra a casa própria, reduzindo o custo e o custeio e permitindo ampliar a capacidade, 1, 10, 100, 1000, a um custo marginal e atender às demandas da agenda de pesquisa, inovação e hoje educação também, muito forte, né, de uma forma que os nossos orçamentos
comportam. O orçamento não cresceu. O que cresceu foi o custo-benefício de se construir infraestruturas modernas com esses acordos. E, por fim, soluções como essa, colocar a infraestrutura no leito dos rios na Amazônia. Para a Amazônia, boa parte da população ribeirinha, em grandes cidades, em localidades muito isoladas, o custo ambiental e o custo técnico e o custo econômico de manter uma boa infraestrutura moderna, como temos nos grandes centros, tornou inviável por muito tempo fazer a universalização do serviço de telecomunicações. Aliás, nós temos falhas grandes de universalização de serviço de telecomunicações. Nossa política não permitiu isso por conta da dificuldade do território. Nós entregamos no mês passado o modelo de sustentação com o setor privado, quer dizer, investimento público, sustentação privada, de um cabo de 770 quilômetros que faz Macapá, Almerim, Monte Alegre, Santarém, Alenquer. Em 6 meses nós vamos ter um de Santarém a Manaus. E é política hoje de ciência, tecnologia, educação e comunicação construir um conjunto de troncais, de grandes conexões em cidades ribeirinhas na Amazônia Legal. Então eu diria assim, isso vai qualificar também esse espaço. Então, se aqui a gente tem uma linha, as linhas laranjas aqui são essas que são muito poderosas, muito velozes e escalam com o tempo. No final de 2022 nós vamos ter esse desenho e em 2023 o Brasil vai estar todo laranja. E por 20 anos nós vamos poder usar essa infraestrutura de uma forma não onerosa, porque ela foi cedida para educação e pesquisa, nós vamos poder crescer. Então, se as aplicações vão crescer, a infraestrutura vai crescer. As conexões de hoje, antigamente todas as conexões de qualquer, inclusive comerciais, do Brasil iam para a América do Norte. Hoje há conexões diretas para a Europa, para os Estados Unidos e para a África, com redundâncias também no Sul. Isso também foram projetos de ciência e tecnologia, por exemplo, o Cabo Bela, que foi inaugurado há menos de um ano, foi um investimento que contou com a FINEP, contou com o MCTI, e já há 10 anos com a Comissão Europeia. É a primeira conexão direta com a Europa. Tem toda uma agenda de pesquisa na astronomia, em clima e tempo, Copérnicos, enfim. Tem uma agenda, as coleções, que o Chico fala, tudo isso está associado à disponibilidade e uso dessas infraestruturas. Então, nós estamos na 7ª geração da infraestrutura de pesquisa brasileira. Há muitos impactos que uma infraestrutura dessa gera, principalmente nas organizações, em criar um campo, né, de experimentação do que é novo. É muito difícil você experimentar novas aplicações, ou criar, ou inventar, se você está limitado em capacidade, de qualquer tipo. Então é preciso ter um excesso, é preciso ter uma folga para você inovar de fato. E esses resultados foram colhidos nessa avaliação dos 10 anos do contrato de gestão, impactos em vários órgãos. E os próprios programas de P&D, eu não vou entrar nesse tema aqui, mas criaram empresas que hoje atendem a esse sistema RNP com 1.600 campi em todo o país. E isso é muito importante para enriquecer esse portfólio de aplicações de comunicação e colaboração. Aqui não dá para ler, né? Como nas outras apresentações. Mas eu trouxe estado a estado o ponto de presença estadual, a instituição que o abriga, as localidades no interior, cidades onde tem infraestruturas de agregação, e isso tem uma distribuição que depende muito do desenvolvimento das parcerias no território. As redes comunitárias, que foram essas construções que fizemos em conjunto, das redes nas cidades densamente povoadas de organizações. E aqui ao final, iniciativas de rede estadual, que é muito importante. A maior parte delas liberadas ou lideradas por FAPs. Então, se São Paulo começou, Santa Catarina começou isso também em 92, a RCTSC. A mesma coisa a gente pode falar em relação ao Rio, né? Novas redes surgiram muito recentemente. Eu vou comentar 3 modelos aqui para vocês terem ideia de como é que os níveis estaduais estão se consorciando com a RNP e o setor privado para interiorizar essa capacidade.
para que em todas as localidades isso seja possível. E algumas novas infovias que eu também vou comentar aqui rapidamente. Antes eu queria lembrar que nós já tivemos uma iniciativa, e isso é a prova de que eu já estive aqui antes, viu, Woody? Nós já tivemos uma iniciativa entre 16 e 18, onde o Consect e o Confap elegeram algumas cidades que iam começar a construir redes comunitárias. Foram investidos 14 milhões, depois o próprio MCOM complementou com algumas outras cidades. Algumas estão operando, outras estão em fase de ativação. Mas isso foi muito importante, porque são as localidades onde nós não tínhamos conseguido até então agregar as nossas instituições. Aqui tem 3 exemplos. Estado do Ceará. A RNP construiu em 2008, em parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, o Cinturão em Fortaleza, chamou Gigafor. Isso gerou uma iniciativa em conjunto com o Estado e a empresa de processamento de dados, que foi a ETIS, quem construiu, numa parceria com o setor elétrico, o Cinturão Digital do Ceará. Quer dizer, muitos dos resultados que o Ceará obteve a partir da conexão das escolas, conexão dos órgãos de governo, da articulação dos campi no interior, vem de uma proposta que nasce lá em 2008. Então, isso aqui é um pouco como essa articulação continua até hoje. Nós estamos trabalhando hoje na ampliação do CDC, como a gente fala, do Cinturão Digital, para essa nova fase, né, investindo em conjunto com a Secretaria de Estado e a ETIS. Obviamente, todas as instituições do interior aqui, as federais, as estaduais, estão compartilhando da mesma conexão nacional. Então, tem um conjunto, tem um sistema integrado para atendimento no Ceará. Pernambuco, uma rede mais recente, foi feita a rede em Recife e, a partir de uma proposta da Secretaria de Ciência e Tecnologia de Pernambuco, se criou uma iniciativa com provedores que levaram isso até o Oeste, em regiões onde não existia banda larga, vamos dizer, para a educação e para as escolas. Então, isso foi um investimento conjunto com recursos do Banco Mundial, do Governo do Estado, da RNP, está operando e estamos começando a fazer essas redes em grandes polos do interior, onde a conexão das escolas é feita em conjunto com os campos das universidades. Todos esses projetos têm um modelo de custeio e sustentação, onde o setor privado é quem opera e sustenta a infraestrutura. Ou seja, a oportunidade é fazer um investimento público para que aquele provedor, em geral provedores do local, empresas jovens que conhecem o local e que empregam mão de obra do local, inclusive, que estão sendo formados nas escolas técnicas ali, eles é que sustentam isso e esses acordos têm nos permitido avançar na interiorização. E não poderia deixar de falar de Santa Catarina, porque foi um investimento constante, de muito longo prazo, desde 92, há várias iniciativas conjuntas, com a FAPESC, em parceria com as empresas também locais, o CIASC e outros, né, e que isso nos faz avançar nessa interiorização e na expansão de serviços digitais para todo o conjunto de instituições do Estado. Né. 3 exemplos, há vários outros modelos de diferentes formas de investir e sustentar. Esse é o programa que o ministro Paulo Alvim pediu para anunciar aqui hoje, que foi uma iniciativa do Ministério, mas também do Confap, né? Alguns secretários da região também se articularam, e nós estamos construindo iniciativas que visam levar a interiorização nesses 4 unidades da Federação, no Acre, né? No Amapá, na Rondônia e Roraima, entendendo que a gente vai complementar isso com as ações já em desenvolvimento do Norte Conectado, que beneficiam diretamente, principalmente nesse momento, o Pará e o Amazonas. Então, a ideia é que a gente tenha um programa de 3 anos aqui e que possa começar já com 20 milhões a um conjunto de iniciativas nesses 4 estados, da forma como eu vou mostrar aqui. São 4 objetivos. O primeiro é trabalhar com os profissionais das instituições que já estão integradas do sistema RNP, principalmente qualificando no uso de aplicações em nuvem e em segurança cibernética. É um ponto hoje cada vez mais importante para não só ter serviços seguros,
mas também construir um sistema seguro. A lei de proteção de dados pessoais, a necessidade básica das instituições, da preservação de seus acervos, de cópias de segurança, de continuidade de serviço. Então, essa é a primeira meta. A segunda é fazer com que todas as capitais dessas 4 estados recebam a infraestrutura N vezes 100 GB. Então, para algumas delas já há acordos feitos, para outras não. Nós vamos precisar estabelecer com o setor privado para chegar até aqui. E, principalmente, tornar próximo, porque as questões hoje não é nem estar conectado, é a qualidade do acesso. Se você está muito longe e a qualidade é ruim, você já está competindo de forma desigual. Então, muitos dos sistemas públicos do Brasil, que estão nas nossas agências, né, mas também dos privados, são essenciais para a educação e pesquisa. Então, esse tipo de infraestrutura de baixa latência, de alta vazão, é fundamental. Terceiro, interiorizar a conectividade, como eu falei, com infovias para cidades polo, e aí nós vamos querer discutir isso com vocês, e ampliar a rede comunitária da capital para que atenda, principalmente, escolas urbanas. O MEC tem feito uma parceria que está dando muito certo, ela deu muito certo no Nordeste, de aproveitar e conectar as escolas urbanas em conjunto. Bom, isso aqui é o que a gente tem programado nesse momento, construir a infovia no Acre até Cruzeiro do Sul, tem parceiros identificados. O investimento inicial vai ser para interligação a 100 GB de Rio Branco e a etapa posterior vai ser a interiorização. Essa é a ideia de Macapá. Nós vamos começar com a conexão a Calçoene. Tem inclusive uma possibilidade de integração com o Renater, que é a rede de pesquisa francesa, que está do outro lado, atendendo Kourou e outras facilidades, e usando o cabo já para a Europa. Então, isso é muito importante também, do ponto de vista de resiliência do sistema de educação e pesquisa. Eles têm capacidade grande ali também. Então, vamos começar com essa conexão. E a segunda etapa é as demais conexões no interior do Macapá. Em Rondônia, já há um acordo e já há um investimento para iluminar 2 rotas, né, que vem de Araraquara, em São Paulo, até Porto Velho, 2 parceiros de transmissão de energia. A ideia é interligar Porto Velho a 100 GB imediatamente e investir nas aberturas nas várias cidades do caminho, né, traçando um plano em que a gente possa fazer investimentos em conjunto e abrir para as nossas instituições e alvos, né, do Estado. E, por fim, Roraima, também é um investimento de infovia. A rota priorizada é essa primeira, Boa Vista, Roranópolis, que vai ao sul, né, Novo Paraíso. Há um interesse muito forte de fazer a rota 2, que vai para Pacaraima, que é muito importante também, até por conta da imigração da Venezuela. E uma segunda etapa que tem a ver com a capacidade do novo backbone Boa Vista. Isso ainda vai ser possível, talvez, no prazo de 1 ano. Isso depende de infraestruturas que não existem. Boa Vista hoje é a capital menos conectada do Brasil. Ela só tem uma infraestrutura de acesso. Bom, e já indo para o fim, quer dizer, essa é uma infraestrutura para o futuro. Nós tivemos trabalhando nos 2 últimos anos muito na linha do horizonte inicial, né, de manter todas as instituições, alunos e professores conectados, mas nós temos que olhar um horizonte que está chegando aí das aplicações de imersão, de uso de virtualização, da educação com visualização, com sensação. Todas essas aplicações baseadas em dados, baseadas na visualização de grande massa de dados, vão exigir essa infraestrutura. E o essencial não é nem tanto a tecnologia, mas o que vai ser possível fazer na educação e na pesquisa por meio dessa tecnologia. Então, de novo, nós estamos começando um ciclo habilitador de uma nova era. Não tem a menor dúvida, não vai ter um regresso
aquilo que foi a educação, né, antes de tudo que a gente viveu nesse período de isolamento e uso quase que forçado. Todos entramos em uso remoto de Zooms e outras aplicações. Nós estamos falando de algo muito mais intenso e muito mais profundo nos processos de educação e de pesquisa. Isso não é porque eu estou falando aqui na Amazônia, valeria em São Paulo, no Rio, em Brasília, em Porto Alegre. Esse é o problema de todos. As universidades americanas estão enfrentando isso. Isso são 2 artigos que eu peguei da McKinsey recente, que estava lendo. Um dizia, olha, ninguém quer mais usar o modelo anterior, nós estamos com um problema aqui, nós precisamos rapidamente nos preparar para engajar e ensinar e ter experiências de aprendizagem daquilo que experimentamos nesse ano com as tecnologias atuais. E nós não estamos prontos. Os professores não estão prontos, as instituições não estão prontas. Uma parte é tecnologia, outra parte é cultura, outra parte é metodologia. E esse aqui me chamou muita atenção. O governo atual americano criou um fundo gigantesco de 100 bilhões para conectar os quase 30 milhões de habitantes dos Estados Unidos que não têm boa conexão. E a grande pergunta é, será que os estados vão conseguir usar esses fundos? Era a pergunta do artigo. Quer dizer, há o recurso, mas será que nós temos capacidade de gerir os programas e projetos que vão fazer essa nova realidade de conexão favorecer aqueles que não têm? E aí é uma série de questões que eles discutem, como a importância de ter uma cultura desenvolvida, grupos preparados para olhar isso com o mercado, como implementar, opções de investimento, enfim, uma série de questões que são levantadas ali. E são as mesmas questões que nós estamos nos debatendo hoje, que eu acho que tem uma oportunidade aqui para um ciclo novo, quando nós pensamos em infraestrutura de pesquisa no Brasil. Bom, qual é o cenário que eu vejo com os estados? E é um pouco a proposta para nós pensarmos em conjunto. Primeiro temos marcos, o FNDCT 1, é verdade que nós falamos do FNDCT o tempo todo, é possível que ele não sirva para todas as demandas, mas há outros, ao FUST. O FUST acabou de ser regulamentado. E ele explicitamente fala que ele deve ser dedicado 18% dos recursos não reembolsáveis para a conexão de estabelecimentos de ensino. E explicitamente a regulamentação do decreto diz que a rede acadêmica nacional deve e pode usar esses recursos para os seus projetos de conectividade. Então nós queremos trabalhar com os recursos de universalização, porque agora nós temos uma nova regulamentação que inclusive aponta para a educação e para a pesquisa como alvos, resultado da nossa experiência recente. O grande problema, além do financiamento, mas tem alguns mecanismos, tem algumas fontes, é a orquestração. Eu acho que esse é o maior desafio, pelo menos é como eu percebo. Como nós nos coordenamos para que seja o melhor custo-benefício e investimento, há vários modelos para se fazer, mas eu acho que deveríamos ter um programa entre RNP e FAPES para coordenar redes de pesquisa e educação nos estados. Há muitas iniciativas, todas elas são possíveis de compartilharem esses recursos e avançarem, e eu tenho certeza que um programa desse organizado estado a estado, nós vamos conquistar algo que eu acho essencial, porque a gente vê nos projetos de educação, quando a gente coloca as instituições como uma espécie de âncoras, porque ali está o conhecimento, está o professor, está o técnico, está o especialista, que pode fazer, pode apoiar, que pode desenvolver competências, que pode centralizar, tirar a complexidade da escola e uma série de outras missões que eu acho que são críticas para o sucesso de programas em redes de educação e pesquisa. E, por fim, o papel do setor privado. Nós temos experimentado enorme avanço com o surgimento de provedores regionais com grande competência e agilidade, e essa articulação dos arranjos das parcerias público-privadas nos fazem avançar de uma forma muito eficiente e rápida. Então é isso.
Nós tivemos um propósito quando começamos, não é só ter o propósito, eu acho que faz sentido ter o propósito, quer dizer, a gente tem que dar sentido a esse propósito. E eu vim um pouco propor a vocês que a gente dê um novo sentido àquilo que nós já fizemos há 30 anos, olhando esses 30 anos e olhando as necessidades estado a estado e construindo programas para enfrentar essa nova realidade que está colocada. Nós vamos precisar incluir todos. Então, nós vamos ter que trabalhar em conjunto com todas essas restrições. E eu acredito muito porque a gente já fez isso. Então, muito obrigado. Muito bom, Nelson. Muito bom ver esse relato histórico, né? E nos colocando agora acho que já estamos, digamos assim, numa posição boa, mas nosso apoio e a participação e a contribuição das FAPES, né? Muitas vezes é mais na questão até de apoio político, né? Pelo que eu entendi, do que propriamente financeiro, né? Eu acho que pode contribuir bastante. Em alguns estados, inclusive, as FAPES são os pontos de presença, né? Os POPs, né? FAPEAL e Piauí, né? E Piauí. Os dois POPs são nas FAPES, né? Nos outros estados são universidades. Perguntas, comentários? Alguém tem alguma contribuição que gostaria de fazer algum comentário, pessoal? Peço desculpas até a todos pelas minhas constantes considerações, mas até porque... Então, mas eu não gostei muito da apresentação, até de certa forma tive muito envolvido com isso no passado e vejo que o papel das FAPES agora é fundamental, né? Então eu acho que, mais do que o DIR, eu acho que da questão do apoio político é a parceria mesmo, nós precisamos repensar como é que nós podemos trabalhar, né? Acompanhei muito os sistemas educacionais na pandemia, até por ter sido no Estado, no passado, secretário de Estado de Educação, né, 95, 98, e você está sempre acompanhando, o Fábio também foi, disse, olha, vai começar a acompanhar muito os sistemas educacionais. E a gente notava muito, quer dizer, a questão dos menos favorecidos, né, das crianças menos favorecidas, né? Então, lá no Paraná, por exemplo, acompanhava sempre as estimativas de 20% das crianças, no Paraná, 20% das crianças menos favorecidas, que estavam na educação pública, que no período da pandemia não tinham acesso à educação, né? Não tiveram acesso à educação, então elas ficavam esperando os pais chegarem no final da tarde e noite com o celular para elas tentarem se conectar com a escola um pouco, né? Então, os sistemas educacionais, eles são difíceis de serem convencidos, né, para essas coisas, então nós precisamos também parcerizar com eles. Então, eu até criei um conceito da chamada qualidade de conexão. A qualidade de conexão, eu acho que é uma obrigação no setor público. Primeiro, fornecer o dispositivo para as crianças. Nós oferecemos os livros didáticos, né, para as crianças. Eu acho que nós temos que começar a oferecer os dispositivos, quer dizer, lá o laptop, alguma coisa que, né, que seja um dispositivo para criança menos favorecida, que vai estar tudo ali. Livro didático hoje pode estar ali também, né? Tá? Segundo, é que além do dispositivo precisa a velocidade de rede, né? Não tem só isso, né? Então aquela última milha que nunca chega, né? E terceiro, é a questão do espaço adequado. As crianças menos favorecidas, elas não têm espaço para estudar em casa. Elas têm que ir para a escola. Então isso possibilita agora uma educação efetivamente em tempo integral, e esse dispositivo não precisa necessariamente ser só um desses que nós conhecemos. Pode ser essa realidade expandida, a realidade aumentada, que hoje já está tomando conta da educação. Mas eu acho que nós temos que ajudar. Quer dizer, se a academia, se a ciência não ajudar a achar que escola pública não é meu negócio, não vai acontecer nada, né? Então nós temos necessariamente que ajudar. Eu acho que
essa experiência que a RNP tem, essa história toda, a história é muito bonita, né? Pode nos ajudar realmente a ir atrás disso. Eu acho, sabe, Edir, que é claro que o FOP está querendo assumir muitas coisas, mas eu acho que é um papel nosso. Né? É um papel nosso repensarmos aí, ajudarmos os nossos sistemas educacionais. Tá? Então, senão não vai funcionar. Vamos falar na questão da qualidade da educação daqui a 20 anos, assim como estamos falando hoje. Era isso. Muito bom. Tem uma pergunta lá, Pacheco, depois Rafael. Boa tarde a todos. Eu sou o professor Petros, diretor do Núcleo de Tecnologia da Universidade Federal de Rondônia. E vendo o Dr. Nelson falar, eu me lembrei de Varig, Motorola, StarTAC, né, do 386, toda aquela coisa, né, quando ele fez aquele resgate da questão da internet. Né? E eu venho aqui, primeiro eu conversei com a professora Zaira. Eu cheguei aqui em Rondônia em 99, graças a uma bolsa do CNPq, antiga DCR. Né? Então, cheguei como mestre, hoje eu sou gestor universitário. Né? Passei pela Embrapa, passei pela CEPLAC, INCRA, né? Mas para esse trajetória, eu fui bolsista do CNPq, do DCR. E tive que ralar bastante para subir nas categorias, para poder galgar outros meios. Né? Então, doutor Nelson, tudo que o senhor falou em relação à internet, a gente lembra desse período pandêmico. Nós tivemos uma dificuldade muito grande, porque ninguém estava preparado, né? Então, quantos alunos do Brasil, de repente, teve que parar? E a universidade, nós tivemos que correr atrás de recursos para aquisição de recursos de informática para aqueles alunos que não tinham, e também a disponibilidade de chip para que eles pudessem ter acesso à internet, né? Para poder assistirem às aulas. Agora, imagine esse período pandêmico naquela época, né, do 386, do StarTAC, como seria, né? Então, a gente, primeiro, um agradecimento ao CNPq pela nossa trajetória, né? E depois, um parabéns à RNP pelo excelente trabalho que tem proporcionado às instituições no país. É isso, obrigado. Muito bem, Pacheco. Eu primeiro vou fazer uma homenagem a você aqui, que a gente anos se conhece aqui, ó. Mas em complemento que o Ramiro perguntou, tem algumas áreas ainda com grande dificuldade de conectividade. A área rural brasileira ainda tem um percentual grande. E tem o problema do custo do acesso em periferia de grandes áreas metropolitanas. Eu não sei, assim, eu queria só ouvir sua opinião. Assim, a gente tem conversado com algumas, se essa Open Run e coisas que vêm para frente permite talvez pensar, inclusive com o crescimento de provedores privados, etc., se a gente não pode, se não vem uma revolução aí para frente de modelos novos de operação e negócios que pudessem melhorar a competitividade, e se a RNP tem algum papel a desempenhar nisso. Mas a pergunta é a seguinte: fora a questão de fazer a conectividade, operar, a RNP sempre teve um papel de ter um fomento à pesquisa em redes avançadas, Giga, projeto Giga, etc. E isso eu não vi na tua apresentação, e aí eu fico preocupado com isso. O que vem na frente, 6G, mas sobretudo o que vem na frente de novas tecnologias na área de ótica, fotônica, etc. A RNP está se preparando com as universidades uma fronteira de pesquisa em novas redes avançadas, que ao lado de atender o serviço, ela também tem um papel, ela também é um instituto de pesquisa ou um conector de vários grupos de pesquisa que tem que preparar o futuro da internet. Bom, eu não falei dos programas de PDI da RNP.
Então, sim, a RNP não pode sair da fronteira na área experimental. Então, tem um conjunto de programas que incluem temas que alguns que você falou, né? Open RAN, 6G, segurança cibernética, redes quânticas. E a gente já está vendo, por exemplo, um experimento entre o CBPF e a UF de criptografia quântica, pelo menos o primeiro que eu conheço no Brasil. Sim, e da América Latina, eles conseguiram, né, fazer criptografia quântica. E os investimentos vultuosos que estão se fazendo nessa área, porque aquele país que desenvolveu uma tecnologia dessa vai ter um uso militar fortíssimo, né? Porque não vai ter computador convencional de hoje capaz de quebrar esse código. Então, assim, nós realmente estamos entrando em esferas e áreas e a nossa preocupação, eu preciso aí, eu não tenho aqui nada para tocar como você tocou, eu quase adivinhei qual era a velocidade do modem, porque antigamente você trabalhava tanto com isso que pela música você dizia, ele não conseguiu, ele vai tentar de novo daqui a pouco. Mas foi você que, no primeiro contrato de gestão da RNP, você olhou o quadro de indicadores e falou assim, cadê os indicadores de inovação? Não sei se você lembra disso. Então a RNP deve isso a você, eu queria agradecer de público. E isso foi lá em 2001, eu acho. Né? Então, desde então, a gente tem, o Giga foi, o projeto Giga foi o quê? Foi FINEP, financiando a primeira rede experimental ótica do Brasil, com CPQD, que conseguiu fazer a PADTEC gerar um transponder ótico de 1 giga, mas era colocar a PADTEC junto das empresas de comunicação ótica globais, né? E nós experimentamos naquele projeto que era de Campinas e ao Rio até o LNCC. Vários laboratórios testaram as aplicações do futuro, telemedicina, coisas que... vídeo de alta qualidade, coisas que nós usamos hoje no Zoom, tá aí a telesaúde, programa... testamos coisas em 2003 e isso foi fundamental, porque em 2005 a RNP licitou algo que não existia no mercado, que era exatamente uma rede IP, que é o protocolo internet, sobre fibra. O mercado oferecia um monte de outras coisas com nomes confusos que não serviam para uma rede avançada. A gente queria a rede como a da Europa, como a do Japão, então a gente precisava ter massa crítica aqui. A gente não só tinha massa crítica, como tinha uma empresa. E a licitação, acho que deu Embratel e Brasil Telecom, e elas foram ao mercado e compraram a PADTEC. Nossa, a gente ficou muito feliz. A PADTEC é uma spin-off do CPQD. Então, a FINEP financiou o Giga como rede experimental, o CPQD construiu um artefato, vamos dizer assim, nós testamos, os grupos de pesquisa desenvolveram as aplicações que ninguém conhecia. Isso serviu por 3 anos para criar a massa crítica e no final de 3 anos para fazer a rede de produção, a nossa rede, onde as nossas instituições estão conectadas, a própria empresa foi fornecedora da RNP. Então, é uma história muito bonita do que nós, como Sistema Nacional, conseguimos fazer, né, com investimentos desse tipo. Então, sim, tem muitas, eu espero outras experiências desse tipo. A gente está com o PPI da RNP, Internet Avançada, trabalhando com o Intel, não sei o que, o Open RAN vai ser, o Open RAN, esse não quer dizer o quê? Hoje, os componentes de uma rede são caixas de fabricantes. Então, você poder torná-la aberta, como abrir dados de pesquisa, é como, independente do fabricante, aquela caixa poder ser programada por mim, por você, por qualquer indivíduo. Então, isso dá uma grande liberdade e uma funcionalidade muito forte e vai reduzir o custo. Alguns fabricantes sabem disso. Isso já acontece no sentido. Agora, a gente tem desafios. O Brasil tem muitos desafios de vazio de buscar. Aqui tem conectividade, mas ali não tem. E por falhas de política de concentração, mas também porque temos desafios em grandes territórios, às vezes nem sempre
provedores regionais são uma aposta. A vitalidade do setor privado no Brasil é muito grande. Quando a ANP descobriu, isso foi quando o sistema de educação federal começou a se interiorizar. As universidades começaram a abrir para o futuro. Então, assim, de um ano para o outro, tinham 900 novas localidades para conectar no interior. E os reitores ligavam e falavam assim, não, mas ANP, você tem que dar um jeito. O prédio está pronto, vou fazer o concurso, vou contratar os professores, vou abrir o curso. Cadê a conexão? A gente não fez tudo. Então começaram a surgir provedores e um modelo de negócio começa lá no modem de escada, mas em um certo momento a revolução dos materiais conseguiu fazer muito barato, muito simples, desmontar uma fibra, desmontar um rádio, que era a tecnologia que se usava no começo, conexões por rádio, passa a fibra. Eles investiram nisso, não tiveram financiamento, nem subvenção, nem empréstimos, ajudas, eles foram lá investindo e surgiram um mercado poderoso hoje no Brasil, eles estão se consolidando. Se você for ver que empresas compraram licenças de cirurgia em pelo menos 2 grandes empresas no Brasil, que são resultado da fusão das empresas, e elas estão no território, elas conhecem os governantes e eles estão fazendo essa diferença. Então acredito que isso é muito característico do Brasil, você não percebe em outros locais. Há uma atenção maior para isso, a regulação está começando a contemplar isso de uma forma assimétrica, que é bom, porque tem um grande grupo e tem essas empresas, e isso está preenchendo alguns vazios. Outros não serão preenchidos, porque são áreas isoladas, vão ter que usar satélites de baixa órbita, essas constelações que estão oferecendo. A gente está testando em 4 escolas da Amazônia, com uma rede de fornecedores de satélite de baixa órbita. É muito bom. São 300 MB com uma latência de 92 milissegundos. 92 milissegundos é como falar daqui para 20 metros. Lá e voltar. Mas a experiência de uso é muito boa. Não é aquele satélite de quem já usou satélite, que está muito distante. A experiência de uso é boa. Então, isso vai propiciar integrar os professores em áreas isoladas a um custo que é muito mais barato do que o satélite convencional. Então nós vamos começar a ver isso. E vão surgir essas tecnologias de rede quântica que vão ser muito disruptivas, é um outro paradigma. Hoje mesmo pela manhã eu conversava com um colega sobre vale a pena implantar fibra ainda com 5G, 6G. Essa ia ser a minha pergunta, né? Justamente essa reflexão que a gente faz de vez em quando, né? Essas novas tecnologias não podem ser disruptivas a ponto de tornar totalmente obsoleta essas redes que a gente está querendo agora ampliar. Eu acho que não. Porque o que está vindo para usar essas fibras de computação quântica é uma completa nova fase de computação de armazenamento. E vai precisar da ajuda agora, que é ótimo. São outros protocolos. Então isso continua sendo absolutamente valioso em todos os países que estão criando infraestrutura de pesquisa. Rafael. Vou fazer uma fala aqui que eu não tenho um indicador, mas eu estudei esses caras aí, eu entrei na universidade em 97. Quando eu encontro com eles, eles sabem que eu os tenho como guru, né, o Nível Ziviani lá em Belo Horizonte, então esses caras eu acompanhei. Mas eu queria propor um desafio para a gente aqui. A RNP cumpre um papel que talvez ficou tão bem executado que para a gente ficou invisível. As nossas universidades, instituições, se preocupam mais com a internet, com o serviço. A RNP já resolveu esse problema, resolveu tão bem, né, com tanta pujança, com tanta qualidade, tanta eficiência, que para a gente ficou transparente. Só que aqui estão os stakeholders desse ambiente, precisa se envolver, precisa entender como sustentar. Né, quem não conhece ainda a RNP é um acordo de gestão, sustentado pelo MEC, pelo CTI, contrato de gestão. Só que a gente precisa se envolver nisso. Eu estava falando com o Odi. Eu acho que a gente tem uma premissa muito mais de cunho, ministro, como política pública. A
gente precisa tornar a internet, estava falando isso com o Gontijo, a internet precisa ser tão universal, precisa ser tão lei, ser tão um produto da nação, como é a água, como é a energia. Então, primeira coisa, a conectividade hoje é um produto de primeira ordem e não é tratada assim como política pública. Então, a gente precisa ter essa pauta como gestores que somos. Aqui está o primeiro staff de ciência e tecnologia que discute isso. Se a gente não levantar essa bandeira, não vai se tornar nunca. E levar para a Constituição isso. Não está presente essa pauta na Constituição hoje. E se a gente não colocar, né, como uma premissa básica que conectividade é direito do cidadão, isso não vai chegar nunca. Somos nós. É nossa essa responsabilidade. Então, acho que a primeira bandeira, nossa, como gestores, de levantar. E a segunda é esse ambiente mais técnico. A RNP faz isso, eu acompanho, faz P&D, faz as chamadas, se aproxima das universidades. Mas aqui, Nelson, a gente tem um time de fundações. Também essa aproximação é importante, porque cada estado tem a sua dor, tem o seu time de conectividade. Eu não vou discutir computação quântica lá no Amapá ainda. Nós estamos numa fase mais de formação, uma fase mais de baixa maturidade, mas a gente tem outras tecnologias, outras demandas e outras dores. Então, cada estado conhece melhor as suas dores. Então, fica uma provocação para a gente também, com o Fábio, principalmente, com o SECT, com a questão da política pública, da gente se aproximar da RNP, entender as dores de cada estado. No caso Amapá, por exemplo, a nossa primeira estrutura, você falou de 99, mas foi 2009, o backbone de rádio, a primeira terrestre. Então, mas foi uma solução pensada com a RNP, com o provedor local, com a internet, com a universidade, que fez o backbone de rádio. Aquele era o momento do Amapá. E cada estado vem sentindo a sua dor. Então, acho que essa aproximação do Confab da RNP, primeiro, acho que é muito bom ter a RNP aqui conosco sempre, né, como as outras instituições têm vindo, têm marcado presença. Mas a gente aproximar do aspecto de entender junto com a RNP pesquisa e desenvolvimento. Como é que a gente pode impulsionar pesquisa, né, impulsionar trabalhos que entendam as dores locais e possam ajudar a RNP a melhorar produtos, a desenvolver novos produtos, novos serviços. Então, eu queria propor aí que a gente também pensasse juntos, RNP, Confab, quando for pensar os programas, né, as chamadas, pensar junto com o Confab, para que a gente possa lançar juntos também, né, e engajar mais atores nesse ecossistema, porque eu sei que acaba que é pouca gente que conhece a RNP desse ambiente. Então, se a gente fizer isso com as FAPs, a gente dá mais escalas para chamadas, aproxima outros atores, interioriza mais a RNP. Quem sabe os resultados técnicos sejam ainda melhores. Mas parabenizar, eu acho que a história que você contou é muito reflexo do que é o Brasil nesse setor hoje. Eu sou fruto disso, da área de computação, mas acho que a gente ainda tem muito por fazer. Eu sei que estamos em boas mãos aí, Gorgônia, Nelson, todo o time RNP, mas quanto mais próximos e juntos estivermos, com o apoio do Ministério, né, e todos esses atores, a gente vai conseguir avançar ainda mais, porque tem muito por ser feito. A 5G está aí, só começando, desde um problema de regulamentação, que a gente vai vivendo com os municípios, implantação, até o processo de uso mesmo pela população, que é um desafio enorme, e a gente tem muito para trabalhar nisso. Então fica esse estímulo para a gente fazer mais próximo isso do Confab. Muito bem, eu acho que hoje passamos a conhecer um pouco mais, um pouco melhor a RNP. Alguns aqui já conheciam bastante bem, mas certamente outros ainda não. Então fica aqui o nosso muito obrigado pela participação e essa parceria vai certamente continuar, né, e vamos colher bons frutos mais adiante. Muito obrigado.